Hoje nós vamos mergulhar nos mistérios, teorias e genialidade por trás de uma das animações mais icônica da última década, Gravity Falls. Criada por Alex Richards, sei lá como fala, essa série conquistou fãs ao redor do mundo por sua mistura única de humor e dá-lhe humor, suspense e segredos ocultos. Mas o que faz Gravity Falls ser tão especial? Vamos comentar tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Guilherme e você está no canal Elemento Nerd. E hoje eu quero falar sobre uma obra que assisti recentemente e que me surpreendi muito. Gravity Falls me surpreendeu em todos os níveis, não esperava nada e me entregou tudo. E foi muito bom assistir esse negócio e eu demorei muito, porque Gravity Falls já saiu há muito tempo. Por um erro meu mesmo, eu não quis assistir achando que não fazia sentido, que eu não ia gostar. E no final, quero então fazer uma review completa, mas não se preocupe, não terá spoiler. Porque a graça desse desenho é os mistérios, o enigma, as teorias e você raciocinar junto ali e entender o que está acontecendo. Então eu não quero dar spoiler, nada. Eu quero falar mais ali do primeiro episódio, que é a sinopse, né, mais ou menos, dizer um pouco mais sobre Gravity Falls, mas sem dar muitos spoilers, porque isso estraga a experiência, né, pra quem quer assistir, quem nunca assistiu. Então, pra não ter sua experiência estragada, porque sim, se você tem spoiler de Gravity Falls, acaba estragando muita coisa, tira a graça, tira muita graça. Eu acho que esse desenho você tem que ver sem tomar nenhum spoiler. Mas se caso vocês gostarem desse vídeo, deixar muito like, comentarem muito, querendo que eu traga um vídeo falando com spoiler, falando tudo que acontece nesse desenho, tudo que eu achei incrível, tudo que explodiu minha mente, e revelações e mistérios que foram desvendados e muito mais. Então, se caso vocês quiserem, deixe muito like, comente muito aqui nesse vídeo, pedindo uma parte 2 desse vídeo, falando com spoiler, trazendo tudo e comentando muito mais, tá bom? Então é isso, então vamos lá, vamos falar de Gravity Falls, mas antes da review aí, de eu analisar mais profundamente, vou aqui passar para vocês uma sinopse do que se trata Gravity Falls, do que se trata essa obra, essa animação incrível. Gravity Falls se trata da história de dois irmãos gêmeos, Dipper e Mabel Pines, quando são enviados para passar o verão com seu tio-avô Stan, vulgo melhor personagem, na misteriosa cidade de Gravity Falls. Eles logo percebem que aquela não será um simples verão comum, né? Porque logo, quando eles começam a explorar mais sobre a cidade, a cabana do tio-avô Stan, eles acabam notando coisas muito estranhas, fenômenos sobrenaturais e vários enigmas e mistérios. Determinado a descobrir a verdade, que no caso é o Dipper, ele acaba se aventurando junto com sua irmã Mabel e seus outros amigos, Sus, Andy e seu tio-avô Stan. Juntos eles vão descobrir os enigmas e os mistérios do que acontece em Gravity Falls, e esse é todo o verão de Dipper e Mabel, com um elenco de personagens carismáticos, mistérios intrigantes e um humor afiado. Gravity Falls se tornou um verdadeiro fenômeno da animação e eu adorei muito assistir. E ele traz tudo, uma aventura, mistérios, personagens carismáticos, personagens do qual hoje eu paro e penso, caramba, como é possível ter gostado desses personagens, porque eles têm um senso de humor, ou eles têm um jeito que eu falo, cara, eu não gostaria, que eu não gosto, e que talvez se eu fosse assistir anos atrás, quando saiu, eu teria achado ruim. Mas hoje, com a mentalidade que eu tenho, com os pensamentos, eu acho incrível. Os personagens não me irritam. Se eu fosse anos atrás assistir, eu juro que eu não ia aguentar ouvir a Mabel, porque ela é demais. Ela passa do ponto, mas mesmo assim, ela é tão carismática, tão incrível, que pra mim, ela tá ali em segundo lugar como personagem mais legal desse desenho. Porque em primeiro tá o tio-avô Stan e em segundo tá a Mabel. Então a história se passa toda nesse ambiente em Gravity Falls, uma cidade cheia de mistérios e muito mais, aonde o Dipper acaba encontrando um diário misterioso com várias anotações de criaturas, eventos bizarros que acontecem em Gravity Falls. Com isso, o Dipper e Mabel se aventuram durante o verão para descobrir
tudo o que eles conseguem descobrir sobre o Gravity Falls, descobrir os mistérios, o que tá acontecendo, porque essas criaturas bizarras, porque só acontece nessa cidade, por exemplo, né? Porque antes eles nunca ouviram falar disso, de criaturas bizarras, e quando coloca o pé ali, tá cheio de coisas estranhas. Que diário é esse? Quem escreveu esse diário? E essa é a nossa aventura durante 2 temporadas de Gravity Falls, que tem ao todo 41 episódios. E que 41 episódios sensacionais. Logicamente, tem alguns episódios do qual é meio que fora ali da história principal, mas a maioria é muito legal. Tem alguns realmente muito parado, muito chatinhos, mas a maioria é muito bom. Então, tirando ali, temos, acho que, sei lá, tem uns 4 episódios do qual eu não gostei muito, que foram muito chatos de assistir. Mas, tipo, 4 de 41 episódios é muito pouco, né? É muito, muito pouco. Mas a maioria eu gostei muito porque o lado bom dessa obra é a história. Você quer saber o que acontece, você quer saber quem escreveu o diário que o Dipper encontra, você quer entender mais sobre Gravity Falls, você quer entender mais sobre esses mistérios, então você vai aprofundando mais e mais. E um fator que faz isso acontecer são os personagens. Os personagens também são incríveis, todos eles, a maioria deles são muito legal. E como Gravity Falls é uma cidade pequena, conhece muito dos personagens. Você conhece a maioria dos personagens principais ali. Então você se identifica muito com os personagens, você conhece mais eles e você acaba se aprofundando mais na história e parecendo até que você tá vivendo naquela cidade de Gravity Falls. E pra mim tem 3 personagens que são sensacionais, que como eu já disse é o tio avô Stan, a Mabel e o Dipper. Pra mim eles são incríveis, todos eles são carismáticos, sensacionais, muito, muito bons de se assistir. E eu me surpreendi muito assistindo Gravity Falls por causa da história e principalmente pelos personagens, mas é uma questão da minha própria mentalidade, por ter percebido que muitas vezes algo que me incomodava antes, hoje não me incomoda mais. E um caso desses é a própria Mabel, como eu já disse, né? Mas eu quero falar mais um pouco a fundo sobre esses personagens, principalmente sobre o Dipper, a Mabel e o tio avô Stan, vulgo o melhor personagem. Então vamos conversar um pouco mais sobre eles, que eu quero falar muito sobre eles. E cara, essa história é muito boa, os personagens são muito bons, e minha review já tá nessa já há muito tempo, vocês já entenderam que eu gostei muito, não é? Mas vamos falar lá então do Dipper. Dipper Pines. Dipper Pines é extremamente analítico, teimoso e determinado a descobrir a verdade por trás de Gravity Falls. O que às vezes o coloca em situações perigosas, e muitas vezes, né, no caso. Seu jeito nerd e sua sede por conhecimento fazem dele um excelente investigador, mas também o deixa ansioso e impaciente quando as coisas não saem como planejado. Dipper é um personagem carismático, mas também eu acho que ele é meio difícil de se aceitar. Eu acho que a maioria do problema dele é que ele é nerd. Eu acho que eu me identifico muito com ele e isso acaba causando conflitos. Muitas vezes eu acho ele muito estressado, muitas vezes eu acho ele meio chato, mas eu olho no espelho e falo, olha, parece que nós somos iguais, não? É chato, reclama de muita coisa, é ansioso, impaciente, quer conhecer mais coisas. Tirando a parte que nós não se aventurem, não se aventuro em coisas perigosas, eu fico mais na minha mesmo. Não quero descobrir nada de estranho no mundo, não. Deixa do jeito que tá. Mas a parte nerd, a parte de ficar ansioso, a parte de ficar irritado, impaciente com as coisas quando não gosta daquilo, eu me identifico muito. Então o Dipper tem esse ponto positivo de que eu me identifico muito com ele, pelo jeito nerd dele, do jeito que, mano, foi muito bom ver o Dipper ao longo dessas 2 temporadas e como eu me identifiquei com esse personagem também. E isso é muito legal, porque ele tem a sua outra parte, que é a Mabel, sua irmã gêmea, que é literalmente o oposto. E isso faz se tornar algo sensacional. Vamos então falar de Mabel Pine. Mabel Pines é a irmã gêmea de Dipper e é a explosão de alegria e criatividade de Gravity Falls. Enquanto Dipper está sempre obcecado com mistérios e lógica, Mabel encara a vida com entusiasmo, espontaneidade e otimismo inabalável.
com a sua icônica coleção de suéteres coloridos, e ela tem muitos, que ao longo da série ela vai mostrando vários. Um espírito livre e um humor excêntrico, ela transforma até os momentos mais sombrios em algo divertido. E como eu disse já aqui nesse mesmo vídeo, Mabel tem tudo para ser uma personagem que eu odiaria se eu fosse assistir anos atrás. Porque ela é muito alegre, ela me irrita, ela é muito bobalhona. Ela é muito inocente e ela faz coisas que, tipo, você fala, meu Deus do céu. Mas hoje em dia eu olho e falo, isso é bom. Ela é muito bom. Ela é muito carismática. Ela é muito legal. Ela traz um senso de humor e alegria. E como eu mesmo disse, né? Ela traz um otimismo inabalável. Ela traz algo sensacional. Ela ilumina ali quando aparece ela. Então eu acho que ela faz um complemento incrível com o Dipper. Sem a Mabel, eu acho que o Dipper seria um personagem muito chato de se ver como protagonista dessa história. Mas a Mabel vem completar esse personagem. E é isso que eu gosto. Eu acho que ela complementa de um jeito incrível o Dipper. E por isso que ela fica ali em segundo lugar no meu ranking. Porque ela é muito sensacional. Eu acho que Gravity Falls sem ela ficaria muito chato. Eu acho que ela é um ponto muito preciso e muito importante, e que eu gostaria muito de falar mais coisas que tem sobre essa personagem, que também aprofunda muito, mas como eu disse, esse é um vídeo sem spoiler, tá bom? Então eu não vou falar de eventos que complementam mais essa personagem, que faz muita conexão e torna mais incrível, né? Toda a personagem, porque ela é assim, e a relação que ela tem com o Dipper, que é incrível. A trama dessa história é isso. É a trama de dois irmãos, e dois irmãos que se unem de um jeito incrível, é uma conexão incrível. Mas é claro que além desses dois, nós temos o tio-avô Stan, né? Tio-avô Stan, né? Como eles gostam de chamar. Então vamos falar dele? Vamos falar do tio-avô Stan, Stanford Pines. Tio-avô Stan, vulgo, melhor personagem, Stanford Pines, mais conhecido como tio-avô Stan. É o dono da Cabana do Mistério, um museu de atrações duvidosas e atrações turísticas em Gravity Falls. De primeira, ele aparece um velho rabugento, ganancioso e mestre em enganar turista, mas por trás de sua fachada durona, ele esconde um passado cheio de segredos e um enorme amor por sua família. E tio-avô Stan foi o que me surpreendeu. Que personagem bom. Como eu disse, ele é um personagem que no início você acha ele chato, rabugento, reclama de tudo. Talvez você não vai gostar dele, mas ele tem um carisma que é incrível. E ao longo das 2 temporadas vai se desenvolvendo dos melhores personagens, uma das melhores histórias, um desenvolvimento incrível. Essa história você pensa que é sobre o Dipper e a Mabel, mas eu acho que também é do tio-avô Stan, ao ponto que eu não esperava que fosse dele também, ao ponto que eu não esperava que ele teria tanto desenvolvimento pra explicar uma simples coisa que você simplesmente podia só pensar que é dele, mas tipo, vem lá de trás, algo do passado que é nos mostrado e que tipo, você fica, caramba, então ele é desse jeito por causa disso, sabe? Ele tem um motivo. E que, querendo ou não, o que eu tô querendo falar é que era algo simples. Podia simplesmente falar que o personagem gosta disso. Mas não, eles tiveram que trazer uma história por trás ali e que falasse o motivo. Torna a história mais sensacional ainda, porque quando você para rever tudo que aconteceu, tudo que você vê lá atrás, você fala, nossa, é por isso então. Tipo, você fica... E que te fazia... É uma coisa que te fazia se afastar do personagem. Você falava, nossa, é só isso que importa pra ele no final? Mas não. Então é incrível. Tio-avô Stan pra mim foi o melhor personagem, o desenvolvimento que ele tem ao longo. E cara, eu te falo, eu gostaria de uma série só dele e seria muito legal. Cara, ele tem uma cabana do mistério, seria muito maneiro, vai. Ele tem várias coisas ali, tem várias histórias, né, pra contar. Ele já é velho, nem sei quantos anos ele tem, eu acho que ele tem mais de 70 anos. Nem sei, 60? Nem sei mais quantos anos esse cara tem. Então ele já tem muita história pra contar e queria muito mais ver isso e seria legal. Porque Gravity Falls acabou tendo só apenas 2 temporadas, mas são 2 temporadas incríveis e que pra mim não precisa ter uma continuação ou uma terceira temporada. Podia ter um spin-off? Podia.
ficaria feliz, mas essas 2 temporadas nos traz um início, meio e fim. Literalmente fim, né? Então, tipo, foi muito bom acompanhar toda essas férias de verão de Dipper e Mabel. E que foi sensacional. Eu me apeguei muito aos personagens e foi muito bom acompanhar. Então, esses são os personagens, a história é incrível. Eu queria comentar mais a fundo sobre a história, mas como eu disse, não vou dar spoiler, porque se dar spoiler acaba estragando sua experiência se você não viu pela primeira vez. Mas a grande pergunta que fica, vale a pena assistir? E eu digo que sim, vale muito a pena assistir Gravity Falls. Vale muito, mas muito mesmo. Gravity Falls é uma história sensacional e que te faz crescer como pessoa e que você vai adorar muito. E cara, foi sensacional fazer essa aventura de assistir essas 2 temporadas, esses 41 episódios de 20 minutos cada, e foi sensacional. E também falando, tem uma das melhores aberturas de animação, tá? Gostei muito, ao ponto que eu não pulava nenhuma vez essa abertura. E foi muito bom mesmo. Tudo, assistir isso aqui foi sensacional. E aí, eu quero saber de você. Você já assistiu Gravity Falls? Você nunca assistiu? Já teve interesse? Quer assistir? Comente aí embaixo. E também lembre-se de comentar se você quer que eu traga um outro vídeo comentando sobre Gravity Falls, mas com spoiler, trazendo tudo que tem durante a história para mim dar spoiler de tudo. Eu quero falar de tudo que eu puder falar do que aconteceu, de tipo, os mistérios que foram revelados e como encerrou também. Então, se caso vocês gostarem muito desse vídeo, deixarem o like, comentarem muito, pedindo, vocês têm que comentar e pedir, tá? Que isso é um fator muito importante. Então, se vocês fizerem isso, eu trago mais um vídeo de Gravity Falls comentando sobre os personagens e sobre a história e com spoiler, tá bom? É isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando de deixar o like, que também é muito importante, que ajuda o vídeo e também ajuda o canal e também ajuda vocês a conhecer mais conteúdo aqui do canal Elemento Nerd, caso você esteja interessado com cultura pop e muito mais, tá bom? É isso, espero que vocês tenham curtido. Até o próximo, vem aqui assistir outros vídeos que vão aparecer aí na tela final. E é isso, muito obrigado, tchau!